TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 16 de março, e você vai ver a seguir. Gasolina em Petrópolis chega a R$ 6,99 na primeira semana de março. Polícia prende chefe do tráfico de Petrópolis e realiza ações contra o crime no fim de semana. Operação da Polícia Civil investiga fraudes bancárias com celulares roubados no Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Olha só, gente, começamos o nosso jornal falando sobre um acidente na BR-040, na altura do município de Areal, onde o motorista de uma carreta morreu após o veículo que dirigia tombar às 8h47 da manhã desta segunda-feira. A carreta transportava uma carga de polietileno e, por conta do derramamento dos resíduos na via, as pistas no sentido Juiz de Fora e Rio de Janeiro foram parcialmente interditadas, impactando o trânsito no trecho que registrou 1 quilômetro de engarrafamento na altura do quilômetro 41 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal e a Elovias, que é a concessionária que administra a pista, atuaram na ocorrência. Olha só, gente, agora ainda falando sobre veículos, o preço máximo de revenda da gasolina aditivada em Petrópolis chegou a R$ 6,99 na primeira semana de março. No mesmo período, a gasolina comum alcançou o valor de R$ 6,89, também aqui na cidade imperial. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O aumento do preço do barril do petróleo é causado pela guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã, além das tensões no entorno do Estreito de Hormuz. O local é um corredor estratégico, por onde passa 1/5 do petróleo consumido no mundo. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na primeira semana de março de 2026, o preço médio de revenda da gasolina comum foi de R$ 6,82 e o máximo foi de R$ 6,89. Ainda sobre Petrópolis, a gasolina aditivada registrou um valor médio de revenda de R$ 6,89. Outro dado que chama a atenção é o valor máximo de revenda da aditivada, que chegou a R$ 6,99. Os dados são da ANP e correspondem à primeira semana de março de 2026. O preço médio da gasolina aditivada na cidade imperial, no mesmo período do ano passado, era de R$ 6,63 e o máximo era de R$ 6,89. A diferença do valor médio de revenda, quando comparado com os números mais recentes, é de 26 centavos e o máximo é de 10 centavos. É importante lembrar que Petrópolis é uma das cidades mais próximas e influenciadas pela refinaria Duque de Caxias, a Reduc, e os preços impactam a realidade e as contas dos petropolitanos. Cara, tá um preço caro, tá caro sim, cara. E como é que fica no final do mês? A conta fica apertada? Ah, rapaz, fica bem embaçadinho pra gente sim, cara. Tá acima do normal, né? Tá acima do normal. Torcer pra que melhore um pouquinho. Impacta, se for ver no final do mês lá, impacta bastante, né? Para o professor de Educação Física, Daniel Acon, a gasolina está muito cara e a tendência é aumentar ainda mais. Gente que precisa, depende de carro, não é só conforto. A gasolina tá um absurdo. Pô, abasteci a R$ 6,89, já tá R$ 7,00. Gente, situação realmente complicada. Agora, falando sobre as ocorrências policiais, as forças de segurança realizaram várias operações contra o crime aqui em Petrópolis neste fim de semana. Um dos destaques foi a prisão de um criminoso apontado como chefe do tráfico de drogas na cidade. Outras ações também resultaram em prisões, apreensão de drogas e recuperação de uma motocicleta furtada.
Policiais civis da Subsecretaria de Inteligência prenderam no sábado um criminoso considerado de alta periculosidade e apontado como chefe do tráfico em comunidades de Petrópolis. Segundo as investigações, ele é ligado a uma facção criminosa e estaria diretamente envolvido no planejamento de um ataque contra policiais da 105ª Delegacia de Polícia. O homem foi localizado e preso em um resort de luxo à beira-mar, na região da Costa Verde, no estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo os agentes, o criminoso estava foragido há mais de 9 anos e possui 8 anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado. Contra ele, foram cumpridos 4 mandados de prisão. Também no sábado, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas na comunidade do Alemão, no bairro Retiro. O suspeito, que seria da zona oeste do Rio de Janeiro, foi abordado durante uma ação de inteligência. Com ele, os policiais encontraram 244 cápsulas de cocaína, 136 pedras de crack, 57 tabletes de maconha, 2 celulares, um caderno com anotações do tráfico e R$ 341 em dinheiro. O homem foi levado para a 105ª Delegacia, onde foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. Já na noite de sexta-feira, policiais apreenderam um menor de idade por ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Vale do Carangola. Durante patrulhamento, os agentes encontraram com o adolescente cápsulas de cocaína e dinheiro. Em buscas nas proximidades, os policiais localizaram uma casa abandonada que estava sendo usada para armazenar drogas. No local, foram encontradas 742 cápsulas de cocaína e 15 tabletes de maconha. O menor foi encaminhado à 105ª Delegacia e o material ficou apreendido. Em outra ocorrência, também no sábado, policiais militares recuperaram uma motocicleta com registro de roubo ou furto no Vale das Videiras, em Araras. Durante patrulhamento, os agentes abordaram uma moto sem placa na estrada Almirante Paulo Martins Meira. Após consulta pelo número do chassi, foi confirmado que o veículo, uma Honda CG Start 160, tinha registro de furto. O condutor, que não possuía habilitação, e a passageira foram levados para a 106ª Delegacia de Polícia. O homem foi autuado por receptação culposa e liberado, enquanto a motocicleta permaneceu apreendida para as medidas cabíveis. E a Polícia Civil do Rio realizou nesta segunda-feira mais uma fase de uma operação contra um esquema criminoso que usava celulares roubados para aplicar fraudes bancárias. A investigação aponta que aparelhos vendidos no mercado popular da Uruguaiana, no Rio, eram usados para acessar contas das vítimas e fazer transferências ilegais. Policiais civis do estado do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial, cumprem mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do estado. As ações acontecem no centro do Rio de Janeiro e em bairros da Zona Norte. Mandados também são cumpridos nos municípios de São João de Meriti e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, criminosos compravam celulares roubados ou furtados e conseguiam desbloquear os aparelhos para acessar aplicativos bancários das vítimas. A partir disso, eram feitas transferências de dinheiro para contas abertas com documentos falsos ou em nome de pessoas em situação de vulnerabilidade social, usadas como laranjas. Depois, os valores eram sacados em dinheiro para dificultar o rastreamento das transações. Vale destacar que as investigações começaram em maio de 2025, quando 16 pessoas foram presas e mais de 200 celulares foram apreendidos. A análise desses aparelhos ajudou a identificar o funcionamento do esquema de fraudes bancárias que deu origem à nova fase da operação. A ofensiva faz parte da Operação Rastreio, considerada a maior iniciativa do Estado no combate à cadeia criminosa ligada ao roubo e à receptação de celulares. Desde o início das ações, mais de 13.300 aparelhos já foram recuperados. Destes, cerca de 6.000 foram devolvidos aos verdadeiros donos. Além disso, mais de 850 criminosos já foram presos durante a operação. Ainda nesse assunto, falando sobre fraudes, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, fez um alerta sobre um novo golpe que está circulando na internet. Criminosos estão divulgando um aplicativo falso que promete reembolso de descontos associativos, mas que na verdade instala um vírus no celular e pode roubar dados bancários dos usuários. Confira.
A fraude começa com a divulgação de um site falso que imita visualmente a loja oficial de aplicativos do sistema Android. Nesse ambiente fraudulento, é oferecido um aplicativo chamado INSS Reembolso, que se apresenta como uma ferramenta oficial para solicitar a devolução de valores. Depois de instalado, o programa compromete o celular e passa a acessar informações sensíveis armazenadas no dispositivo. Segundo especialistas em segurança digital, o aplicativo malicioso consegue espionar aplicativos bancários, capturar senhas e dados pessoais, redirecionar transferências financeiras e até assumir o controle remoto do aparelho. O INSS orienta a população a não instalar aplicativos fora das lojas oficiais e a desconfiar de serviços que prometem reembolsos ou liberação de valores por meio de links ou páginas desconhecidas. O Instituto reforça que o único aplicativo oficial para acesso aos serviços previdenciários é o Meu INSS, disponível nas lojas oficiais dos celulares. O atendimento também pode ser feito pelo telefone 135 e pelos canais oficiais na internet. Caso o usuário identifique aplicativos suspeitos ou já tenha feito o download de programas semelhantes, a recomendação é remover imediatamente o aplicativo do celular e realizar uma verificação de segurança no dispositivo. O INSS também orienta evitar operações financeiras pelo celular até que o aparelho esteja completamente seguro. Segundo o órgão, divulgar esse tipo de fraude é fundamental para reduzir a disseminação de golpes e proteger segurados e beneficiários de prejuízos financeiros. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis completa 183 anos nesta segunda-feira, dia 16 de março. Celebração em ação de graças marca o início das comemorações do aniversário de Petrópolis. Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis recebe prêmio da Academia Petropolitana de Letras. Banco de Sangue Santa Teresa faz ação especial no mês das mulheres. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta.
Começamos o nosso segundo bloco falando sobre Petrópolis, já que a cidade completa mais um aniversário nesta segunda-feira, dia 16 de março. A data marca a assinatura do Decreto Imperial, que oficializou a criação da cidade. Mas será que os petropolitanos sabem quantos anos a cidade está comemorando? O que será que eles desejam para o futuro do município? Nossa equipe foi às ruas para ouvir a população. O aniversário de Petrópolis é celebrado no dia 16 de março porque foi nessa data, em 1843, que o imperador Dom Pedro II assinou o decreto que determinou a criação da povoação e a construção do Palácio de Verão da família imperial, que hoje é conhecido como Museu Imperial. Mas a história da cidade começou ainda antes disso, quando Dom Pedro I se encantou com o clima e as paisagens da serra e adquiriu a fazenda do Córrego Seco com o sonho de construir uma residência de verão para a família imperial. Ao longo dos anos, Petrópolis cresceu e se transformou em um dos principais destinos turísticos do país. Os casarões, os palácios e as ruas arborizadas do centro histórico preservam a memória do período imperial e ajudam a contar a história da cidade. O projeto urbanístico da cidade foi elaborado pelo Major Júlio Frederico Queller, que também incentivou a chegada dos primeiros imigrantes alemães, em 1845. Estes ajudaram a construir a cidade e contribuíram para a formação cultural e econômica de Petrópolis. Hoje, além do turismo e do patrimônio histórico, a cidade também se destaca nas áreas de tecnologia, moda, comércio e ensino superior, mantendo viva a tradição de desenvolvimento que começou ainda no período do Império. Eu acho muito bom em relação a isso, a tranquilidade da nossa cidade. Uma cidade bonita, né? Uma cidade bem bonita. Eu gosto muito da nossa cidade. Espero que ela cresça ainda mais, espero que continue assim, que tenha mais trabalho, né? Porque eu vejo isso como um lado negativo, né? Os jovens terem que sair da nossa cidade para buscar emprego em outras cidades, porque em questão de emprego para os jovens está muito difícil. E o aniversário de Petrópolis é mais do que uma celebração da história. Também é um momento para ouvir quem vive a cidade todos os dias. Nós fomos às ruas para saber o que os petropolitanos desejam para o futuro do município. A cidade é muito bonita, né? Apesar de faltar algumas coisas, né? Emprego, essas coisas. Mas é uma cidade muito segura também, comparando às outras. Há mais emprego e que a cidade cada vez seja mais bem cuidada, né? Sem abandono, essas coisas. Eu desejo que só melhora para a cidade, né? Que alguém consiga consertar essa cidade. A cidade está muito destruída. A cidade já foi muito boa, entende? Ela é boa, até hoje para mim é ótima, é o melhor lugar que tem para se morar para mim. Assim, entre memórias do passado e expectativas para o futuro, Petrópolis celebra mais um ano de história. Uma cidade marcada pela herança imperial, mas que segue sendo construída todos os dias por quem vive, trabalha e sonha com um futuro melhor na Serra. Olha só, gente, a missa em ação de graças pelos 183 anos aqui de Petrópolis foi celebrada na manhã desta segunda-feira na Catedral São Pedro de Alcântara, no centro histórico da cidade. A cerimônia religiosa abriu a programação oficial de aniversário da cidade imperial e reuniu fiéis, moradores e também autoridades. O nosso repórter Gabriel Toledo esteve presente e traz mais informações. A celebração é uma das tradições da comemoração do aniversário da cidade e marca um momento de fé e agradecimento pela história de Petrópolis. A missa foi celebrada pelo bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portela Amado, e contou com a presença de vereadores, secretários e também do prefeito Ingo Rantes. Durante a missa, os participantes também recordaram a trajetória do município e a importância das tradições que fazem parte da identidade petropolitana. A missa também marca o início das homenagens que fazem parte da programação oficial do aniversário ao longo do dia. Estão previstas outras atividades comemorativas e homenagens a personalidades históricas ligadas à fundação da cidade. As celebrações reforçam a importância da data para a população e destacam a história de Petrópolis, conhecida como cidade imperial e marcada por uma forte herança cultural e histórica na região serrana do Rio de Janeiro. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã.
Após o fim da missa de celebração do aniversário de Petrópolis lá na Catedral São Pedro de Alcântara, o Major Júlio Frederico Queller foi homenageado na Praça Princesa Isabel. Queller teve papel crucial no planejamento urbano de Petrópolis. Através do trabalho, surgiu o traçado original da cidade imperial. Nosso repórter Jonathan Joras também esteve presente nessa homenagem e traz mais informações. 16 horas. A homenagem aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 16 de março, aqui na Praça Princesa Isabel. O Major Frederico Queller foi uma figura importante para o Brasil no século XIX, especialmente para a cidade de Petrópolis. Queller era militar e engenheiro. Ele nasceu na Alemanha e, ainda jovem, veio para o Brasil, onde passou a servir o Exército Imperial. Queller teve papel crucial na colonização não só de Petrópolis, mas de toda a região serrana. Ele foi nomeado por Dom Pedro II como administrador da criação da colônia de Petrópolis e, por isso, foi responsável por planejar a urbanização da cidade, organizar lotes para os colonos e ainda supervisionava a construção de edificações e das primeiras vias aqui da cidade de Petrópolis. Todo o trabalho de topografia realizado por Frederico Queller foi o que deu início ao traçado urbano que originou a cidade de Petrópolis. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio Manhã. Acabamos de acompanhar duas celebrações que já aconteceram hoje em comemoração ao aniversário de Petrópolis, mas não para por aí. Ao longo da tarde de hoje terão outras celebrações e, é claro, você acompanha tudo pelas nossas redes sociais e também nos nossos telejornais. Olha só, gente, o Clube de Leitura Leia Mulheres Petrópolis recebeu um importante reconhecimento cultural da cidade. O projeto foi homenageado pela Academia Petropolitana de Letras com o Prêmio Joaquim Gomes dos Santos, concedido a iniciativas que contribuem para o fortalecimento da cultura. Criado em 2016, o Leia Mulheres Petrópolis promove encontros mensais dedicados à leitura e ao debate de obras escritas por mulheres. A iniciativa busca ampliar o acesso à literatura feminina e incentivar reflexões sobre temas como autoria, produção intelectual e o papel das mulheres na literatura. E isso é muito significativo por várias questões. Falarmos de literatura em tempos atuais, manter um projeto, as pessoas interessadas a ler, isso é fundamental, mas é muito difícil, porque as pessoas precisam tirar de seu tempo. Ao longo de quase uma década, o grupo tem reunido leitoras em diferentes espaços culturais da cidade, promovendo debates, leituras comentadas e encontros que fortalecem o diálogo e a disseminação da literatura. De certa forma, é vendida a ideia de que não tem valor. Sabe, que o valor está em outras coisas, o que não é verdade. O valor está em a gente conhecer o nosso interior, inclusive a gente se assemelhar e a gente se entender e se conectar com os livros. Recentemente, o coletivo também realizou um encontro literário no Teatro Imperial para debater sobre o livro Um Teto Todo Seu, da escritora Virginia Woolf, uma obra que discute as condições históricas e sociais para que mulheres possam produzir literatura. Então, assim, foi uma mulher que abriu portas no seu tempo, trazendo novas perspectivas e foi muito, assim, foi muito bom. Foi lindo viver aquele momento e ficamos muito felizes com a participação das pessoas. Como março é o mês da mulher, a programação do grupo segue recheada de atividades culturais na cidade. No dia 26, o Leia Mulheres Petrópolis participa do projeto Fale-me de Petrópolis, uma iniciativa do Museu Imperial que promove encontros para discutir a história, a memória e a cultura da cidade. E no dia 30, o coletivo também estará na UCP, em um encontro com a professora Denise Salles, que discute a violência de gênero em um grupo de pesquisa de mestrado. E vamos falar de uma escritora que é maravilhosa, uma argentina, que é a Mariana Enríquez. Nós vamos ler uma outra obra dela e, assim, este mês é um mês que realmente estamos de parabéns ao clube, à sociedade, à cidade e às mulheres. Além do prêmio recebido da Academia Petropolitana de Letras, o Leia Mulheres Petrópolis também foi indicado ao Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2026, cuja cerimônia de premiação está marcada para o dia 18 de março. Reconhecimentos como estes seguem reforçando a importância do projeto na valorização da literatura e na formação de novas leitoras na cidade. É muito fácil participar do Leia Mulheres, se dê essa oportunidade, porque quando a gente melhora
A nossa compreensão em relação à leitura, a gente também melhora para os nossos queridos, para os próximos, e também melhoramos como sociedade. Uma sociedade que ler, ela é uma sociedade melhor, ela é uma sociedade mais justa. Então, o convite está feito. Será um prazer encontrar você no Leia Mulheres Petrópolis. É, gente, bem legal essa iniciativa, né? Olha só, o Banco de Sangue Santa Teresa aqui em Petrópolis está realizando uma ação durante o mês de março, que é o mês das mulheres, com um sorteio especial. A campanha visa presentear as mulheres durante o mês de conscientização e também busca atrair doadores, tendo em vista que os estoques estão em situação crítica. Neste mês de março, o GSH Banco de Sangue Santa Teresa está realizando uma ação especial em referência ao mês das mulheres, celebrado mundialmente. Neste período, todas as mulheres que realizarem a doação vão concorrer a uma maleta de maquiagens. Essa ação vem para celebrar o mês das mulheres e também para tentar melhorar os níveis dos estoques da instituição, que atualmente se encontram em nível crítico. A gente está com estoque muito baixo, infelizmente, né? A gente está com risco de falta de sangue na cidade. E o que acontece é que a gente tenta pegar bolsas emprestadas de outros bancos de sangue, mas infelizmente no Brasil, né, os bancos de sangue estão tudo na mesma situação que a gente, né? Infelizmente, todos estão precisando. A situação, de acordo com a captadora de doadores do Banco de Sangue, é influenciada pelo período do ano. De acordo com ela, do início do mês de janeiro até as primeiras semanas depois do Carnaval, o número de doadores cai drasticamente. Isso destaca a necessidade urgente de conscientização da população sobre a importância da doação. Não adianta o bombeiro pegar o paciente na rua, levar para o hospital, vai ter o medicamento, vai ter o profissional para atender, mas se não tiver o sangue, o trabalho dele foi em vão. A gente pede, né, encarecidamente, né, a população que vá ao banco de sangue, né, faça uma doação salva até 4 vidas e com 5 minutinhos se enche uma bolsa de sangue, né. É importante destacar que existem alguns pré-requisitos para fazer a doação de sangue, com destaque para a necessidade de ter mais de 50 quilos e mais de 16 anos de idade. Se fez tatuagem num lugar seguro, que tem um certificado da Anvisa, pode doar depois de 6 meses, se não é depois de 1 ano. Quem fez endoscopia, colonoscopia, pode doar depois de 6 meses. E a pessoa estando bem de saúde pode realizar a doação normalmente. O Banco de Sangue Santa Teresa fica localizado na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130. O local funciona todos os dias da semana, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E ainda falando sobre o mês das mulheres, o governo do estado está oferecendo 1.000 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes para mulheres em diferentes municípios aqui do Rio de Janeiro. A iniciativa é da Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica, e faz parte do programa Vamos Juntas. Confira. O objetivo do programa é promover a autonomia econômica de mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas acolhidas nos centros especializados de atendimento à mulher, que fazem parte da rede de proteção às vítimas de violência. As capacitações serão oferecidas em 46 municípios do estado, além de 4 unidades prisionais. Para o primeiro semestre, estão sendo disponibilizadas 540 vagas exclusivas para mulheres a partir de 16 anos. Já no segundo semestre, serão oferecidas mais 460 vagas, completando 1.000 oportunidades ao longo do ano. Para garantir a permanência das alunas durante o curso, o programa também oferece auxílio transporte, alimentação e material didático. O processo para participar começa com o acolhimento na rede de proteção. As inscrições para o primeiro ciclo vão até o dia 20 de março e devem ser feitas em unidades do CEAM ou do CRAS. As aulas estão previstas para começar no dia 6 de abril e os cursos têm duração média de 2 meses. As capacitações priorizam áreas com alta empregabilidade, como recepção, assistência escolar e cuidados com crianças e idosos. Entre os cursos oferecidos estão recepcionista, cuidador infantil, cuidador de idoso, assistente de contabilidade, assistente de logística, assistente escolar, Libras, agente de apoio à inclusão escolar, assistente de recursos humanos, operadora de computador e organização de eventos. As aulas acontecerão em cidades como Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, Resende, entre outros municípios do estado. Para quem não conseguir participar da primeira etapa,
o programa já definiu o calendário do segundo ciclo. As inscrições acontecerão entre os dias 1º e 19 de junho, também nas unidades do CEAM ou do CRAS. Mais informações sobre cursos e unidades participantes podem ser consultadas no site da Secretaria de Estado da Mulher. E você vai ver a seguir. Região Serrana recebe investimentos para obras de drenagem e pavimentação. Glaucoma é a principal causa de cegueira no Brasil. Acesso à internet em escolas da rede pública do Rio de Janeiro chega a 99% em 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta. E o governo do estado, através da Secretaria das Cidades, ampliou a atuação em todas as regiões fluminenses. O trabalho alcançou a marca de quase 2,5 bilhões de reais em contratos vigentes para melhorias de infraestrutura urbana. De acordo com o governo do estado, as ações beneficiam mais de 3 milhões de pessoas com as obras. Inclusive, a região serrana está entre os locais contemplados. As ações, que contemplam 63 municípios do estado do Rio de Janeiro, levam pavimentação, drenagem e áreas de lazer a cerca de 3 milhões de cidadãos fluminenses. No interior do estado, especialmente na região serrana e dos lagos, através do investimento, foram realizadas obras de drenagem e pavimentação. De acordo com o governo do estado, as ações chegam a pouco mais de 68% em todo o território estadual. A Secretaria de Cidades também atuou no suporte para as prefeituras, através do envio de maquinários para atividades emergenciais. Atualmente, 97 equipamentos estão distribuídos em 15 municípios. A atuação do estado alcançou um investimento de 2,5 bilhões de reais em contratos vigentes para melhorias de infraestrutura urbana. Além das grandes intervenções, o programa de recapeamento asfáltico atende 45 municípios em todas as regiões. O volume de recursos também impacta a economia local, com geração de cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos em diversas frentes de trabalho. Agora, falando sobre saúde,
O glaucoma é considerado a principal causa de cegueira no Brasil e muitas vezes a doença avança de forma silenciosa sem apresentar sintomas nas fases iniciais. Por isso, especialistas alertam para a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular com o oftalmologista. Muitos pacientes só descobrem o problema quando já apresentam perda significativa da visão. O glaucoma é uma doença crônica que afeta o nervo óptico, responsável por levar as informações visuais ao cérebro. Sem diagnóstico e tratamento adequados, a doença provoca a perda progressiva da visão e pode levar à cegueira permanente. Esse acompanhamento ele é muito importante justamente por ser uma doença assintomática. O paciente não vai sentir nada em casa, então ele só vai descobrir que se tem glaucoma, se tem alguma suspeita de glaucoma, tendo consulta com o oftalmologista. Entre os principais fatores de risco estão idade avançada, hipertensão, diabetes, histórico familiar da doença, miopia de alto grau e uso prolongado de corticoides. Além disso, pessoas com pressão ocular elevada também precisam de acompanhamento constante. Mas um dos principais fatores de risco também do glaucoma é a questão genética. Então, se tem um pai, mãe, irmãos, tios que têm glaucoma, é mais um motivo para procurar o oftalmologista. O tratamento tem como objetivo controlar a pressão dentro do olho e impedir o avanço da doença. Na maioria dos casos, o controle começa com o uso de colírios. Quando isso não é suficiente, podem ser indicados tratamentos a laser ou até cirurgias. Se for esperar alguma coisa para observar, já vai ser tarde demais, porque o glaucoma ele vai dar sintoma quando é uma doença tardia, com perda de campo visual. Então a visão ela vai se perdendo da periferia para o centro. Então o glaucoma mais avançado é comum a pessoa tropeçar, esbarrar nas coisas, mas já perdeu muito tempo. O Instituto Estadual de Olhos é a unidade de referência do governo do estado especializada no diagnóstico e tratamento do glaucoma. A unidade realiza cirurgias de glaucoma e catarata, além de oferecer consultas, exames de alta complexidade e cirurgias para pacientes encaminhados pelo Complexo Estadual de Regulação. Em 2025, foram mais de 2.000 cirurgias e 120.000 exames. Com esses exames, a gente consegue ver em que estágio da doença está. Se o paciente ele tem ou não tem um glaucoma, e se já é um glaucoma leve, moderado ou grave, para a gente poder ver se a indicação é uma indicação cirúrgica ou somente com o uso de colírios. Vale destacar que muitos pacientes só procuram um atendimento na unidade quando a visão já foi comprometida. Foi o caso do comerciante Jorge Luiz Pereira, que passou anos trocando de óculos diretamente em óticas, sem procurar um especialista. E quando eu acordei, que eu despertei, que eu fui um especialista, aí ele falou, você não está enxergando na vista direita. Eu falei, mas eu leio a Bíblia, leio sempre. Você mas você está com glaucoma na vista direita. O acompanhamento com o oftalmologista e a realização de exames oculares regulares são as principais formas de prevenir complicações causadas pelo glaucoma. A recomendação é que pessoas com fatores de risco ou histórico familiar da doença façam avaliações periódicas para garantir o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento o quanto antes. Entre os anos de 2024 e 2025, a Enel Rio realizou mais de 1 milhão de atividades de podas nos 66 municípios de sua área de concessão. Somente no ano passado, 2025, a distribuidora executou 656.174 podas, um número 17% superior ao que foi efetuado em 2024. As ações fazem parte do plano estratégico da empresa e contribuem para reduzir o impacto de folhas e galhos na rede elétrica, que é uma das principais causas de interrupção no fornecimento de energia, principalmente agora durante o verão. Para este ano, a previsão da distribuidora é aumentar o total de ações, superando as 680 mil podas até o fim de dezembro. Somente no primeiro bimestre deste ano, foram executadas mais de 33.700 podas em toda a área de concessão da empresa no estado. O comparativo do último biênio de 2024 e 2025 mostra que as atividades foram intensificadas em diversos municípios. Em Angra dos Reis, foram realizadas 153.487 podas em 2025, um aumento de 56% em relação a 2024. E outros municípios, como Teresópolis, Maricá e Petrópolis, também registraram um aumento significativo no número de podas de 2024 para 2025, com crescimento de 41%, 25% e 18%, respectivamente. Para otimizar as atividades de supressão de árvores, a Enel Rio vem realizando mutirões de podas em parceria com gestores municipais de sua área de concessão. As podas são uma responsabilidade das prefeituras, que devem solicitar e autorizar o serviço quando a vegetação se aproxima da fiação elétrica.
Com os mutirões, a distribuidora atua em parceria com órgãos municipais em uma sinergia que ajuda a estabelecer áreas prioritárias e a reduzir o impacto das atividades na rotina das cidades. E mais de 5 mil consumidores conseguiram renegociar dívidas durante o mutirão Dívida Zero RJ, realizado entre os dias 9 e 13 de março em 20 polos de atendimento espalhados por todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 14 milhões de reais em dívidas de débitos foram renegociados. Confira. A iniciativa reuniu mais de 30 empresas, entre bancos, concessionárias de serviços públicos, varejistas, operadoras de telefonia e birôs de crédito. O objetivo foi aproximar consumidores e credores para facilitar acordos e ajudar pessoas endividadas a reorganizar o orçamento e recuperar o equilíbrio financeiro. De acordo com o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, o resultado do mutirão demonstrou a importância da ação para famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Segundo ele, a procura superou as expectativas e mostrou que há grande demanda da população por oportunidade de renegociar dívidas. O secretário destacou ainda que reunir empresas de diferentes setores ajudou a criar um ambiente favorável para acordos justos, permitindo que milhares de consumidores voltassem a organizar a vida financeira. Vale lembrar que no ano passado, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro e o Procon RJ realizaram 3 mutirões de renegociação de dívidas, 2 deles em âmbito estadual. Ao todo, cerca de 6 mil consumidores foram atendidos e aproximadamente 40 milhões de reais em débitos foram renegociados. Durante o mutirão Dívida Zero RJ, as negociações foram acompanhadas por técnicos dos órgãos de defesa do consumidor para garantir orientação, segurança e transparência durante todo o processo. O objetivo da ação foi ampliar o acesso da população à renegociação de débitos e oferecer uma nova oportunidade para quem deseja reorganizar as finanças e recuperar o crédito no mercado. Agora falando sobre educação, dados divulgados pelo Censo Escolar 2025 apontam que o Rio de Janeiro está muito próximo da universalização do acesso à internet em escolas públicas de ensino básico. De acordo com informações divulgadas na pesquisa, o estado deu um salto de 15,5 pontos percentuais em 10 anos, alcançando em 2025 99% de alcance. Em 2015, 83,5% das instituições públicas de ensino infantil, fundamental e médio estavam conectadas à internet no Rio de Janeiro. Em 2025, esse percentual chegou a 99%. Esse número registrado no Rio de Janeiro supera a média nacional, que foi de 93,1%. Levando em conta apenas as instituições em áreas urbanas, a evolução do acesso à internet nas escolas públicas do ensino básico no estado fluminense registraram um avanço de 10,3% e hoje é praticamente universal, passando de 88,8% em 2015 para 99,1% em 2025. Nas áreas rurais, o avanço foi maior, de 39,8 pontos percentuais, com os índices passando de 58,2% em 2015 para 98% em 2025. O mesmo fenômeno se refletiu em escolas indígenas, quilombolas e de educação especial no Rio. O destaque ficou por conta das escolas de educação especial, que em 2015 apresentavam 88,8% de acesso à internet e após um salto de 10,3 pontos percentuais, atingiram 99,1% de acesso em 2025. Nas escolas quilombolas, o salto foi de 13,9 pontos percentuais, saindo de 81,8% em 2015 para 95,7% de acesso em 2025. E por fim, nas escolas indígenas, após um avanço de 25 pontos percentuais, os índices de acesso à internet passaram de 50% em 2015 para 75% em 2025. No plano mais diretamente conectado ao cotidiano dos estudantes, o número de escolas públicas com internet disponível para atividades de ensino e aprendizagem entre 2019 e 2025 passou de 36,9% para 76,7%, um crescimento de 39,8 pontos percentuais. Já o número de escolas com computadores disponíveis também registrou um avanço. Entre 2015 e 2025, o número passou de 66,2% para 77,2%.
Os avanços observados no censo escolar acontecem por meio de um conjunto de políticas federais implementadas nos últimos anos para ampliar o acesso à internet nas escolas públicas. Por exemplo, no exemplo entre 2023 e 2025 foram destinados aproximadamente 3 bilhões de reais para ações de conectividade em escolas estaduais e municipais em regime de colaboração com estados e municípios. E você vai ver no próximo bloco. Setor de serviços cresce 0,3% em janeiro e volta ao nível recorde. Balança comercial do Estado do Rio registra superávit de 2,5 bilhões de dólares. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. O setor de serviços voltou a crescer no Brasil e atingiu novamente o maior nível da série histórica. De acordo com a pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, o setor teve alta de 0,3% em janeiro, após 2 meses sem crescimento. O setor de serviços mostrou uma variação positiva de 0,3%
na passagem de dezembro de 25 para janeiro de 26. Com esse resultado, o setor volta ao ponto mais alto já registrado e iguala os recordes alcançados em outubro e novembro de 2025. Apesar do avanço, o IBGE classifica o resultado como uma variação positiva, mas sem representar um crescimento considerado expressivo. Isso acontece depois de ter mostrado um decréscimo de 0,2% no último mês do ano passado, e com esse resultado o setor de serviços opera 20,1% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 14. Vale destacar que agora em janeiro de 26, o setor de serviços iguala o recorde da sua série histórica. Para chegar aos dados, o IBGE busca informações sobre 166 tipos de serviços agrupados em 5 atividades. Entre elas, 3 apresentaram crescimento na passagem de dezembro para janeiro. Outros serviços, informação e comunicação e transporte. O principal impacto positivo ficou com os outros serviços, e cresceram 3,7%, impulsionado pela parte de corretores e agentes de seguros, corretoras de títulos e valores mobiliários e administração de cartões de crédito. Os serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram estáveis. A única taxa negativa ficou com os serviços prestados às famílias, que registraram queda de 1,2%, pressionado por uma menor receita vindo da parte de restaurantes e também buffet. Os 5 setores mostraram taxas positivas nesse tipo de comparação, e os principais impactos positivos ficaram com informação e comunicação e os profissionais administrativos e complementares. A pesquisa também mostra que o índice de atividades turísticas caiu 1,1% em janeiro na comparação com o mês anterior. Mesmo assim, na comparação anual, o turismo apresenta crescimento de 3,5%, impulsionado principalmente pelo transporte aéreo, agências de viagens, restaurantes e serviços de hospedagem. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços mostra uma aceleração ao avançar 3% em janeiro de 26, depois de ter crescido 2,9% no indicador acumulado até dezembro de 25. Ainda falando sobre economia, a balança comercial fluminense registrou um superávit de 2,5 bilhões de dólares no acumulado dos 2 primeiros meses agora de 2026. Entre janeiro e fevereiro, a corrente comercial, que é a soma das importações e exportações do Rio de Janeiro, alcançou 12 bilhões e 800 milhões de reais. O Estado exportou 7 bilhões e 700 milhões e importou 5 bilhões e 200 milhões. Os dados são do Comex Stat, sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que reúne informações do comércio exterior brasileiro. No primeiro bimestre, o Estado do Rio respondeu por 16% das exportações e 12% das importações totais do país. Entre os principais parceiros comerciais do Estado estão a China, com uma corrente comercial de 3 bilhões e 700 milhões de dólares, seguida por Coreia do Sul e Estados Unidos. Índia, Holanda, Espanha e Singapura também se destacaram entre os mercados de maior intercâmbio com o Rio de Janeiro no período. A balança comercial do Estado do Rio de Janeiro encerrou 2025 com um superávit de 15 bilhões e 900 milhões de dólares, consolidando um desempenho expressivo no comércio exterior. No ano anterior, a corrente comercial fluminense superou 80 bilhões, o maior valor da série histórica iniciada em 2015. Desse total, 48,1 bilhões corresponderam às exportações e 32,2 bilhões às importações. Vamos agora para a previsão do tempo. Gente, hoje estamos vendo um tempo bem diferente do que a gente viu semana passada, com sol entre nuvens. E agora a gente quer saber se fica essa previsão para amanhã também. E por isso já estou aqui ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai falar mais para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? E aí, continua sol para amanhã? As temperaturas continuam aumentando ou tem chuva? Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu já posso adiantar que não tem previsão de chuva para todas as cidades da nossa região de cobertura, o que é uma notícia boa, né? Pelo menos na minha opinião. Semana passada choveu bastante, a gente fica doente, gripado e apreensivo, né? Porque a previsão de chuva estava sobre chuva forte, então a gente fica em alerta sempre, né? Então é um alívio aí, pelo menos para o início dessa semana. A maior parte das cidades da nossa
região de cobertura vai registrar sol entre nuvens. Mas vamos agora para os detalhes, não é mesmo? Bom, começando por Nova Friburgo, como de costume, a terça-feira na cidade será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite também será de muitas nuvens, enquanto os termômetros variam entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Já em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu continua com muitas nuvens e os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, seguindo essa mesma tendência que eu disse logo no início. As temperaturas aqui na cidade imperial vão variar entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. E agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia também será de sol com períodos de céu nublado. Os termômetros, nesse caso, vão variar entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Já em Três Rios, o dia seguirá essa mesma tendência. A terça-feira será de sol, novamente, com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica novamente com muitas nuvens. E as temperaturas vão variar entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. Então, tudo nessa tendência de sol entre nuvens, períodos de céu nublado, mas por hora sem previsão de chuva, Mariana. Pois é, Evelyn, como você falou, é um alívio, principalmente para a gente aqui que mora na região serrana, que não tem previsão de chuva, principalmente para esse início de semana ainda. Mas é claro, tem muita semana pela frente, muitos dias pela frente, então acompanhem tudo aqui com a gente. E uma notícia boa também é as temperaturas que voltaram a subir as máximas ali na casa dos 26 graus. A gente viu semana passada as máximas não chegando perto dos 25 graus e agora chegando mais perto dos 30 graus, o que é comum agora para o verão, que inclusive a gente está chegando ao final dessa estação, né? Mas, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Vocês podem nos enviar essas denúncias pelo nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.